Nós vamos passar de repente, não ficar só no primeiro capítulo, mas nós queremos começar pelo capítulo número 1, que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém fendidos e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Aí então não veio hoje, né? Está viajando? Talvez vai precisar um pouquinho de ajuda com as crianças, se precisar. Não vai poder colocar aqui, concentrar para a gente na palavra. É necessário um pouquinho de ajuda. Se precisar, nos ajuda. Pode ser que dentro da igreja, não precisa ir para cima, não só. Amém? Vamos então meditar um pouquinho nesse texto, amados? Vamos meditar um pouquinho nesse texto. O meu coração parou um pouquinho para poder pensar em Neemias, porque quando você vê qualquer texto bíblico, você tem que trazer ele para a igreja. Não há sentido você conhecer uma bela história bíblica se ela ficar lá na história, no lugar dela, lá atrás. Aliás, a palavra de Deus diz que tudo que foi escrito para a nossa edificação foi escrita. Então, toda vez que você pegar um texto, você tem que fazer a aplicação pessoal desse texto. Traga ele para hoje. Como? O que o Senhor está falando hoje nessa palavra? O que o Senhor está querendo nos ensinar? E eu encuquei agora à tarde um pouquinho com Neemias, dizendo: para que esse cabal foi fazer isso? O que faria o homem que estava no versículo número 2? Melhor voltar para o mesmo, né? Assim, o final do versículo é assim, ó. Isso mesmo, irmã, pode ficar dentro com ela, só fica na entrada aí, irmã, vai fora não. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza. O homem estava num palácio, na fortaleza. As pessoas não entendem quando se trata de copeiro, porque a intenção ou o pensamento é que alguém, não, esse homem na verdade era considerado um conselheiro do rei. Eram aquelas pessoas que estavam mais próximas ao rei e tomavam o vinho primeiro que o rei, para não se fosse envenenado, era a proteção do rei. Eram pessoas de posição altíssima. E a Bíblia diz que ele estava na fortaleza, estava em segurança. Eu, Paulo, imagino um salário gordo, cama, a melhor condição, as mais favoráveis. É vergonhoso para uma autoridade que os seus súditos ou funcionários não tenham qualidade boa de vida. Entende isso? Aí, o texto diz que ele estava lá, e estava, apesar de ter sido levado por esse, ele estava bem, a situação dele estava bem, e o meu pensamento hoje foi: por que fazer isso? E o Espírito Santo parece que nos incomoda a nos ensinar uma lição. Está dizendo: Cláudio, será que está tudo bem porque você está bem? Nós somos um povo que fomos chamados para levar as cargas uns dos outros. Sabia disso? É bíblico. Levar as cargas uns dos outros. E o egoísmo tem entrado na nossa vida de uma forma tão terrível ultimamente, irmãos, que a gente ouve crente dizendo: eu estou bem, o resto que se ligue. Não, eu resolvendo a minha situação, o resto eu não quero saber. E o Senhor vai anotando essas coisas. O Senhor vai sondando os corações de
concordar que às vezes nós entramos num nível de comodismo tão grande que nós não conseguimos enxergar a dor do irmão, a necessidade do companheiro. Eu consigo sorrir ao lado de alguém que está chorando e não percebo que ele está chorando. Ele está em situação favorável, boa, mas quando a Dani vem, um dos seus irmãos, na verdade seu primo, vai visitá-lo, ele pergunta: como está a minha família? Porque, irmão, não tem como. A primeira coisa que alguém faz quando você vai visitar que alguém que saiu do Brasil ou do estado é perguntar como está. Eu me lembro que eu cheguei em alguns lugares, encontro amigos: como é que está lá, Cláudio? Alguns a gente sabe como é que, mas como é que está o governo, como é que está a situação? E aí Neemias faz uma pergunta e diz assim: gente, fala para mim, como é que está lá? As coisas melhoraram? E a notícia é triste. A notícia disse: não, os que ficaram lá, os que restaram lá, estão em grande miséria e desprezo. Detalhe: Neemias está na fortaleza em Suzã, mas os seus irmãos estão em grande miséria e desprezo. E ele diz uma expressão: o muro de Jerusalém está vendido e as suas portas queimadas a fogo. Irmãos, o Espírito Santo deseja que nós sintamos a dor dos nossos companheiros, dos nossos irmãos. O Espírito Santo deseja, quando nós usamos a expressão irmãos, o desejo de Deus é que nós entendamos o que é ser irmão. Porque, por mais que a maldade está grande e realmente acontece, eu tenho certeza que é muito mais difícil você ignorar o seu irmão do que o seu vizinho. E o desejo de Deus é que nós aprendamos a olhar como um todo, o povo dele, irmãos que somos, para saber que se alguém está em miséria, não adianta eu estar com o meu caviar, e eu nunca comi caviar, é peixe, eu não gosto, não vou gostar, não me ofereça, tem um dizer que é gostoso. Eu estou igual aquele camarada, nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Ei! Eu não sou obrigado a mais. Está em grande miséria. E a tendência nossa é fazer como aqueles discípulos lá no monte, na hora da multiplicação, que o Senhor olha e diz assim: ei, eles estão com fome, eu estou com dó da multidão. Eu estou com dó deles. E qual foi a palavra da maioria deles? De pelo menos 11 deles: Senhor, ema, cada um com o seu problema. Manda eles saírem, eles vão para as aldeias, eles vão procurar os parentes deles, os amigos deles, se viram bem. Porque, olha a covardia que é a real. Porque se morrer de fome, morre longe. Meu Deus. Todo omisso é um covarde potencial. Todo omisso é um covarde. Ele diz assim: Senhor, despede eles, manda eles embora. Nós 13 nos viramos. A gente se resolve. Agora eles não. Então não tenho nem tenta ajudar. Eu quero que você entenda essa frase, porque parece que o Espírito Santo vai abrindo. Nem tenta ajudar, porque é muito grande. Esse é o ato de covardia do ser humano. Eu não vou tentar resolver teu problema, porque a sua fome é muito grande e amanhã não tem como matar a sua fome, então nem vou te dar comida hoje. É mais ou menos isso que fazem. Senhor, manda eles irem procurar. E Jesus disse: não, dá-lhes voz de comer, vocês vão dar comida para eles, vocês vão alimentar. Quando ele diz assim: olha, eles estão em miséria, aquele homem que estava em condição boa diz: pronto, acabei de entrar na mesma situação dos meus. Porque a partir, aleluia, tem que entender isso, amados. Comendo do bom e do melhor, mas a partir do momento que ela diz assim: ó, eles estão em miséria, Neemias falou: não como mais. Aleluia. Eu sei que o Espírito Santo, através de uma mensagem como essa, tem o poder de mudar a chave da vida de pessoas para elas se tornarem, eu não vou
usar a expressão milionária, porque não há necessidade, mas muito próspera. Sabe quem é? É quem entende o segredinho de que quem cuida de alguém, Deus cuida. Os dispenseiros de Deus nunca ficam sem nada. Deus sabe quem é os caixas dele na terra. Deus sabe quem são os encarregados de ele que cuida dele. Aí o Senhor mostra. E quando o seu coração se comove para ajudar, para cuidar, ele diz assim: opa, se eu prosperar ela vai ajudar alguém. Se eu prosperar ele vai ajudar alguém. Meu irmão, quando falou assim, não tem, ele falou assim: bom, então eu vou começar a fazer como os meus irmãos. Eles não têm que comer lá, eu não como aqui. Eles não têm, eu vou entrar em humilhação. Eu vou sofrer pelos meus irmãos. E começa a rejeitar o conforto do palácio, o conforto da fortaleza. Sucedeu que, ouvindo essas palavras, lamentei. Sabe o versículo anterior, versículo 3? Olha o que está dizendo. Você sabe por que nós talvez não chegamos em Sambalá de Tobias, mas uma coisa, você sabe que uma das raivas que aqueles homens tiveram é porque o texto diz assim: ó, eles estão em grande miséria, e eu não sei se você sabe, a miséria é lucro para muita gente. Nada enriquece mais do que a miséria a alguns lados. É só olhar, gente. Quem prega dizendo: não, eu tenho dó de pobre, vive no luxo, vive na gastança, e o povo que acredita na miséria, passando fome, comendo nada, e continuam. Hoje eu vi um negócio atrás, eu falei: eu não acredito, não. Pessoas que acreditam na falácia de quem fala que. Mas Neemias falou assim: não, então eu não vou comer, eu vou parar de comer agora. Porque parece que foi alguns dias, deu 4 meses de oração e jejum. 4 meses. O tempo que ele ficou, até que o rei falasse com ele, foi muito tempo. Mas como eu ia dizer para vocês, a miséria, ela enriquece a muitos. Sabe aquela pessoa que foi presa lá nos Estados Unidos? Que o país come, as pessoas do seu país estão matando o cachorro para comer o próprio cachorro, sabe? Bilhões e bilhões de ouro, sabe? Porque quanto mais miserável alguém tem, mais rico eu me torno. É assim que funciona. Olha como Satanás trabalha. Droga não é uma miséria para qualquer casa. Qualquer mãe que tem um filho drogado, um marido drogado, uma filha drogada, qualquer marido que tem uma mulher drogada, não é uma miséria? Pois é. O traficante não acha. É um cliente para ele. Entende isso? Então, quando falou assim, eles estão em grande miséria e desprezo, ou seja, ninguém protege, ninguém cuida, ninguém faz nada com ele. Aí, quando eles usa a expressão, os muros de Jerusalém estão vendidos e as suas portas queimadas a fogo, eles mexeram em algo que aquele povo do outro lado lá não queria que mexesse. Porque quando diz assim, olha, os muros estão vendidos, tem buraco nos muros que não é possível entrar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cidade sem muro não tem proteção. Muro é proteção. Cidade sem muro, sabe por que está em grande desprezo? Porque ninguém respeita cidade que não tem muro. Ninguém respeita casa que não tem muro. E esses inimigos que se uniram para ir contra, eles entravam, saíam a hora que queria, não tem muro. Eles roubavam, quisessem, faziam o que a miséria quisesse fazer. Quando Neemias fala que vai construir o muro, ele fala assim: opa, se consertar as coisas, eu entro à falência. É isso que você tem que entender. Toda vez que o Senhor conserta alguma coisa, alguém tem prejuízo. E Jesus não tem problema de dar prejuízo. Aleluia. Quando ele, naquele caso do homem de Gadara lá, daquele homem que tinha demônio, quando ele tira o espírito maligno que estava naquele homem, e o espírito corre para os corpos, imagina como prejuízo financeiro. E ó, o Senhor trabalha dessa forma, sabe por quê? Porque até quando ele está cuidando de alguém, está ensinando alguém. Ele cuida de um e ensina o outro. Aqueles homens, eu sei que estou dando uma volta, passando por alguns caminhos semelhantes aí, mas você vai entender. Aqueles homens, já que eu citei de Gadara,
Aqueles homens não podiam ter porcos, não podiam trabalhar com porcos. Eles eram judeus. E a história diz que até hoje eles chegam a atravessar o rio para soltar a urina do porco do outro lado. Eles não querem contaminar o lado deles, eles não querem, porque isso é imundície tocar, não pode. É igual a pessoa que vende droga. Eu não uso, mas eu ganho dinheiro com isso. Eu não bebo, mas eu ganho dinheiro com isso. Aí Jesus, olhando essa situação, ele falou assim, quando o diabo falou assim, ó, deixa eu entrar nesses porcos, ele falou assim, oxi, olha que beleza. Meu compromisso não é com porcos, é com vidas, é com homem. Quer dizer que você ainda vai me fazer favor? O que é? Vou ensinar uns judeus aí que se acham certo demais, mas estão ganhando dinheiro de forma ilícita. Estão ganhando dinheiro com aquilo que eles falam. Eu não como, você é imundo, mas me dá o dinheiro. Entende isso? Então Deus sempre dá lição em alguém quando liberta alguém. Ele liberta alguém da droga, ele quebra, ele dá prejuízo para o traficante de droga. Ele liberta alguém da bebida, ele dá prejuízo para o dono do bar. Vai ganhar o porco. Deixa os porcos tirar dinheiro, eu não. Entende? Quem é liberto por Cristo não tem que estar alimentando dono de porco, não, irmão. Presta atenção nessa frase. Quem recebeu a libertação de Cristo não é para estar financiando donos de porcos, não, gente. Jesus já te libertou? Por que você está alimentando, ou financiando, ou enriquecendo o dono de porcos? Por que seu dinheiro está indo para uma coisa que não pode satisfazer e que não, sabe, não é plano? Não. Estou livre, meu filho. Meu dinheiro não, meu dinheiro é para minha casa. Vou comprar um anel para minha esposa. Comprar uma escola para pentear o cabelo. Mas Satanás não vê mais meu dinheiro. Não entende isso, amados. Entenda isso, por favor. Então, só para lembrar vocês que naquele ato da Gadara, o Senhor estava libertando o rapaz e fazendo com que homens que amanheceram ricos dormissem pobres. Por quê? Porque foram trabalhar com coisa ilícita para eles. Eles não podiam comer porco, não podiam tocar no porco. Então contratava os do outro lado, da outra cidade, entendeu? Contratava gente lá, os gentios do outro lado, e dizia assim, não, eu não posso fechar, mas você só traz o dinheiro. Ah, o dinheiro não é puro não, né? Tá bom. Então quando falou tem miséria, é só lembrando para você, quando falou que a porta do mundo está fedida, lembrando para você, se você não der um jeito de pedir a Deus graça para consertar os seus muros, entenda, Satanás não vai respeitar. Quanto maior o muro, mais impotência. Não, mais potência, aliás, mais imponência. Palavras similares, mas são feitos 100% autônomas. Impotência, mais segurança. Por que você acha que às vezes surge um negócio lá do outro lado e parece que tem casa que é estranha de Satanás? Tudo que aparece, aquela casa vem. Você já viu? Tem lugar que tem coisa que começou, surgiu uma droga, primeiro começa aquela casa. Surgiu uma moda aí terrível, primeiro naquela casa. Por quê? Não tem muro, não tem muro. Vai lembrar a pessoa não? Então, tá bem, então anda aí, vai melhorar, em nome de Jesus. Ei, amados, não tem muro. Se não tem muro, não há respeito. E, irmãos, eu falei com a irmã Fabiana, ela não está aqui hoje. Mas eu falei com a irmã Fabiana, quantos pais têm crianças aqui no grupo de crianças? Levanta a mão para mim ver. Levanta mais a mão, eu estou vendo vocês estão. Eu falei para a irmã Fabiana que eu quero fazer uma reunião com todos os pais. Mas se vieram com isso, não, nem precisa fazer reunião, não faça aqui mesmo. Eu estou preocupado com nossas crianças. Eu estou preocupado com nossos meninos, com nossas meninas. Você precisa colocar muro. Muro na tua casa. Aqui não, meu filho, aqui tem muro. Aqui tem proteção. Vai invadir. Aqui não invade não, querido. Aqui é cidade curada por muro e antemuro. Viu? Quando eu falei da preocupação e orando ao Senhor, e o Senhor tem me incomodado, é porque Satanás está querendo colocar aos pais, na cabeça de algumas pessoas, fragilidade para nossas crianças. E isso é perigoso. Viu?
qualquer hora não, vou pensar melhor sobre isso aí. Mas nossos meninos, nossas meninas, precisam entender desde pequeno qual é a chamada, qual é a vocação, o que são. Nossos meninos precisam aprender, tem que fazer brincadeira de mais força, sabe? Tem que machucar o pé, mas para mostrar que é homem, que vai ter que defender uma família amanhã. E nós começamos a tratar nossos filhos como bebezinhos. E aí Satanás vai jogando uma semente. E ele para de admirar o pai que é másculo, que é macho. E imagina que irmãozinho é aquele que não. Muito cuidado, agora a gente vai conversar sobre isso. Mas vamos continuar. Então, quando ficou sabendo disso aqui, Elias entrou em tristeza profunda. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Senhor, Deus dos céus. Perante o Deus dos céus. Então, eu quero que vocês entendam essa frase, essa situação. Ele não tinha motivo, aparentemente. Ele já não estava mais no lugar de sofrimento. Ele estava bem. Mas quando ele viu que os seus não estavam bem, ele entrou em desespero. E eu sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Irmão, irmã, como pode você parar de orar por um filho que está desviado há tantos anos? Hoje uma irmã foi visitar a velhinha, e aí a irmã falou assim: o filho estava desviado, a filha desviada, e ela disse assim para colocar a filha: ah, você vai dar muitas voltas aí, mas é de Cristo, uma hora Deus vai pegar você. Cai nessa não, gente. Cai nessa, eu já vi coisa. Eu já falei para vocês uma vez aqui. Minha mãe vai lembrar do que eu falo. Onde eu morava lá em São Paulo, tinha uma irmã que ela tinha 2 filhos. E esses filhos estavam na igreja, tocavam com uma bênção. De repente, assim, viraram a cabeça, desviaram de um jeito que, sabe, não queriam saber mais. E o problema não é não querer saber, é que a coitada da irmã velhinha indo para a igreja, eles começaram a zombar da irmã. A irmã saindo para a igreja, eles enchiam a casa de bebida, droga, mulher, um monte de coisa, e zombavam da mãe. Aí um dia, eu estava voltando da igreja, nós não congregávamos no mesmo bairro, eu falei: irmã, no carro da carona para a irmã. Peguei a irmã, coloquei ele no carro comigo, estou voltando para casa. Eu falei: como estão os meninos? Eu conheci eles há muitos anos. Ah, pastor, estão lá terrível, zombando de mim, zombando do evangelho, zombando de Deus, fumando, bebendo, usando porcaria e tal, e não sei o que lá. Eu falei: ô minha irmã, que o Senhor nos encontre logo. Não, fica tranquilo, Cláudio. Eles são filhos da promessa. Meus filhos, todos não são de Deus, não importa o que eles façam. Ô irmão, pelo amor de Deus, cai nessa não. Satanás está querendo que você acredite nessa mentira. Viu? Falei: não, minha irmã, se eles não voltarem, a senhora vai conseguir salvar eles na marra, não, salvação individual. É escapa de por tua vida. Aí passou um tempo, irmãos, meteram tiro no filho dela, deram um monte de tiro no filho dela, e o cara viveu. O cara viveu. Eu falei: será que a mulher está certa, gente? Deram um monte de tiro no camarada e o camarada viveu. Isso aqui é uma mãe de boca, hein? Que isso? E aí, irmão, voltaram, continua do mesmo jeito. A próxima vez pegaram ele, irmão, e arrancaram a mão, cortaram o pescoço e tal. Aí não teve jeito, morreu mesmo. Morreu mesmo. Não brinca achando que você tem todo mundo. Não, o que eu quero que você entenda, pelo amor de Deus, é: entre em desespero pela salvação dos teus. Aleluia. Entre em desespero como se eles fossem morrer hoje e ir para o inferno, porque há pais e mães que estão se conformando. Se conformando. Me mostra na Bíblia o Senhor dizendo que o camarada pode fazer, pintar e borrar, que na última hora ele vai salvar. Me mostre na Bíblia. Não há base para isso. Isso traz no coração do ser humano folga, tranquilidade, e ele não se apercebe do perigo. Ele não se desperta para o perigo que está correndo. E a mente tenta dizer: não, vai ver. Bom, o que eu quero dizer é: pelo amor de Deus, tenha desespero por resolução, por salvação, por mudança.
em guerra com o teu adversário, com o meu adversário, para a salvação dos nossos filhos, para a recuperação dos nossos irmãos. Você está achando, irmãos, você está achando que se você entrar em guerra, orando todo dia, por uma causa de verdade, Deus não vai entrar? Eu acho impossível Deus não entrar. A nossa conformidade, a gente se acostumar com a situação é que faz isso. A gente acostuma com hora mais. Se Deus quiser, Deus não quer mais nada, gente. Tudo que Deus quer está lá com ele, está feito. Quem quer é você, então, escapa de tua vida. Briga você, vai você para cima. Ora, de manhã, de tarde, de noite, Senhor, salva o meu filho. Aí Satanás vai perceber que você não orava por ele há décadas. Há anos que você não orava por ele. E o que vai fazer? Vai enfurecer. O filho vai ficar um pouquinho mais rebelde. Mas é só Satanás levantando o voo, preparando para abandonar a casa. Em nome de Jesus, não tranquilize. Entre na guerra. Eu vou entrar em guerra pelos meus irmãos. Essa é a vocação. Aí ele sentou, chorou, lamentou e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmãos, vocês estão vendo aqui para que ele foi jejuar e orar? Tem muita gente que não entende a função literalmente do jejum, porque a maioria das vezes das pessoas que eu vejo falando em jejum não é por causa que não é por motivos que a Bíblia aconselharia. Sabia disso? Verdade, gente? Os crentes jejuam para abrir porta de emprego, os crentes jejuam para comprar casa, os crentes jejuam para comprar carro, os crentes jejuam é para guerra, é para santificação e para guerra, é para aproximar, para ter comunhão com Deus, é para resistir luta. Mas a gente vai por uma causa errada. Ele estava querendo a libertação de alguém, então ele fez o sacrifício. Tá bom? Deixa eu falar que é outro assunto. Próximo. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda aliança e benignidade para com aqueles que o amam e guarda os teus mandamentos. Gente, olha ensinando uma oração. Olha ensinando uma oração. Ele começa, o Pai Nosso, nosso é Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Isso é elogio. Isso é começar engrandecendo aquele que você quer favor. Isso é começar, irmão, não é assim que funciona? Quando um filho quer um negócio, você chega, paizinho, bonito, mamãe, do coração, e você fala: opa, está querendo alguma coisa, não é? Porque ele chega elogiando porque tem interesse. Aí o cliente bate o meu olho no chão e fala: Deus, me dá! Dá o que, rapaz? Você nem falou comigo direito, não me cumprimentou, já cheguei no pedido. Ele começa, olha essa oração, diz: Ah, Senhor, Deus do céu. Isso aqui é grandeza, é enaltecer quem é grande. Ele começa a elogiar Deus: Ah, Senhor, Deus dos céus, grande e temido. Olha, irmão, a inteligência emocional nessa oração. Ele está dizendo, aliás, isso aí é uma oração que amarra, quase que compromete quem está ouvindo. Porque ele está dizendo assim: o Senhor é Deus do céu, não está aqui, o Senhor está lá em cima. Segundo ponto, ele fala assim: o Senhor é grande e temido. Está dizendo: o Senhor é o maior, ninguém pode, todo mundo tem medo do Senhor. Aí está dizendo assim: que guarda aliança e benignidade. Ele começa a lembrar a Deus de que ele cumpre com a palavra dele, e ainda que os camaradas, os homens de bancada, por ele guardar a aliança e a benignidade para aqueles que o amam e guardam o seu mandamento, ele vai fazer alguma coisa. Ele vai agir por quê? É lembrar, irmãos, lembre o Senhor, é verdade. Não é ficar fazendo, lembra a Bíblia para Deus, não. Porque tem gente que vai orar, parece que está querendo ensinar a Deus a Bíblia, né? Ó Senhor, porque Mateus capítulo 2, versículo 25. Não, estamos falando para Deus onde é que é o capítulo, pode ser que Deus esqueça, né? Eu acho que é pelo menos isso. Não, mas ele exalta. Quando vocês olharem, ora, Pai Nosso que está no céu, santificado. Primeiro elogia, primeiro fala da grandeza dele. Senhor, o Senhor pode, o Senhor é poderoso, o Senhor consegue. Eu não, mas o Senhor consegue, Deus.
E ele começa a exaltar a Deus na oração. Próximo versículo ele diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos, presta atenção, e faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Qualquer líder que tem chamada de Deus se coloca no meio do povo para receber junto com o povo. Qualquer líder que vier andar a ti assume a bronca, dizendo: nós pecamos. Quando você vê um líder que diz assim, o irmão pregou, não, saiba, não é um líder, é um covarde. Moisés diz assim: ou o Senhor perdoa esse povo, ou risca meu nome desse livro que o Senhor escreveu aí. Isso é liderança. Liderança é quem assume os erros de todo o povo para conseguir a vitória pelo povo. Liderança é o sacerdote que entra correndo o risco da própria vida para oferecer sacrifício pelo povo. Então, quando você vê uma pessoa que só sai falando, não é líder, é covarde. Viu? O líder assume. Porque é assim que funciona, irmão. Própria tradição. Isso aí vocês vão ver. Em algum momento, sempre vê, acontece. Está lá o irmão 20 anos congregando junto, trabalhando junto, nunca deu problema. Na hora que surgiu um escândalo lá, vai falar o pastor assim: não, ele nem é tão crente assim, não, nem é nosso lá assim, não. Ele vai lá de vez em quando. Covarde, assume. É ovelha sua que deu mancada. Foi vocês, nós erramos. O covarde diz assim: foi ele. É uma ação individual, não. É alguém que com fraqueza caiu, é ensinado, mas errou. Então ele diz assim: ó, nós pecamos, nós temos cometido contra ti pecados. Também ele diz assim: eu e a minha casa, eu e a casa de meu pai temos pecado. Irmãos, eu não sei como algumas pessoas querem chegar perante Deus como se fosse, sei lá eu o quê. A gente peca, gente. Nós somos pecadores mesmo. Vamos falar a verdade. Vamos ser real. E Deus gosta quando alguém fala a verdade para Ele. Eu acho que, humanamente falando, a preocupação é quando alguém quer se justificar perante Deus. Eu vi um negócio essa semana, eu achei maravilhoso. Queria eu ter criado esse negócio, mas não fui eu que criei, mas nós replica, porque nós é desses. O camarada falando sobre a graça. A graça. Aliás, alguém falou para mim, como se fosse ele, depois eu vi o vídeo e falei: foi não. A graça nunca foi sobre nós. Reconheça. Seja sincero. Salvação. Não, mas é porque eu fiz, não é sobre você. A salvação é graça. E aí o pregador, nem era brasileiro, eu acho que o pessoal imagina a gente não vai, né? Porque é inglês, em outra língua, o camarada fala assim: vou traduzir vocais, não vai parecer que eu que fiz. Aí o camarada foi falando: irmãos, imagina a situação. Alguém pergunta, por exemplo, para o ladrão da cruz. Ele vai chegando no céu e fala: o que você está fazendo aqui? Eu não sei. O que você fez para vir para cá? Eu não fiz nada. Me fala sobre o plano da salvação. Nem entendo nada disso, nunca ouvi falar disso. Me fala sobre o batismo. Eu nem me batizei. Mas o que você está fazendo aqui? Ele. Aleluia. Não é pelo que eu fiz chegar aqui, é pelo que Ele fez. Ele perdoou meus pecados. Ele me disse que pode entrar. Deus sabe que por você não vai. Você vai até o final e peca. E erra. Se chegar lá, você vai ter que saber que assim que o ladrão vai fazer, foi por causa dele. Foi por causa dele. E eu cheguei aqui, não é? É ele. E aí eu vou perguntar: o que você fez? Como é que você fez para ser salvo? Não fiz nada. Eu só criei no que ele fez. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, pensa que coisa linda. Imagina uma conversa dessa. Não, mas você não pode aqui. Mas por que você está aqui? Por ele. É por causa dele. E o santão? Por causa dele também. Aleluia.
Senhor é de grande beneficência, por causa das suas grandes misericórdias. Aleluia. Não é Ele, não somos nós, é Ele. E aí ele dizia: Senhor, esteja atento para a oração que eu vou fazer. Eu faço de dia e noite pelo seu povo. E olha, nós pecamos contra o Senhor. Irmão, oração foi feita para pecador mesmo. Tem gente que peca e aí para de orar. É suicídio. É suicídio. Quanto mais você pecar, mais você tem que orar. Porque o adversário quer que você entenda que uma vez que você pecou, não tem jeito, se afasta. Não! Quanto mais você peca, mais próximo tem que se tornar do perdoador. Ao ponto de você, meu Deus, se parar de pecar, depois vai ficar de joelho. Eu ia pecar, mas vai dar trabalho para limpar esse pecado. É melhor ficar quieto aqui. Aleluia! O adversário vai dizer assim: ó, você errou antes. Nem adianta, ele não vai ouvir hoje. Quem disse? Ele não ouve nem quando você está santando. Ele não ouve nem quando você está santando. Não. A Bíblia diz que Deus não ouve a pecador. Mas, se esse se arrepender, a esse, ele ouve. Então se arrepende, bate o joelho no chão e fala assim: eu perdoo, Pai. Perdoa pelos pecados. Eu pequei, casa que meu pai pecou, a igreja pecou, meus irmãos pecou. Perdoa a gente. É uma oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas falhas. Se você for ver, ele está fazendo uma oração do Pai Nosso, que ainda nem tinha saído ainda. Próximo. De todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenasse a Moisés. Sabe por que ele está falando isso aqui? É porque ele sabe que quem anda na obediência pode passar a prova, mas não perde. Ele entende que para estar no estado que está é porque eles não guardaram os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés. Porque enquanto eles guardavam, o Senhor protegia, guardava. Livro de Juízes, capítulo 6, nós só lemos lá na frente, quando ele diz assim: Senhor, se o Senhor é comigo, por que aconteceu? Mas o versículo 1 diz: então os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. No 12 e 14 é pior, aumentou, ele vai aumentando. Então os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, então os entregou por 40 anos. E aumentando a pena. E aumentando a pena. É nossos erros que nos levam para o pecado, para o castigo, irmãos. Aliás, quando eu estava falando sobre Juízes 6, o texto diz assim: ó, por causa da opressão dos midianitas, eles construíram fortalezas e cavernas. Ele começou a se esconder, porque é um pecado nosso, faz isso, faz a gente ter que trabalhar dobrado, lutar mais, chorar mais. É um pecado, faz isso. Vamos voltar para a Aí ele pega e diz: nós pecamos, nós falhamos, a casa de meu pai falhou, a casa de meu pai errou. Versículo de número 7: de todos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: gente, dá uma olhada nisso. Vós transgredireis, e eu me espalharei entre os povos. E tem gente que pensa que Deus é pego de surpresa. Nossa, o pastor caiu, Deus não esperava que o pastor fosse cair. Eu acho que tem gente que pensa isso. Ele vai dizer assim: ó, Moisés já deixou escrito. Ele diz: o Senhor já falou também, Moisés, vocês vão transgredir. O Senhor não espera que você não peque. Ele nunca esperou que você não pecasse. O que ele não espera é que você não se arrependa. O que ele não espera é que você abrace a situação de pecado e não queira conserto. Acostume-se a viver no chão e não queira se levantar. Agora que você errar, ele sabia antes de fazer você. Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. Porque é isso que o pecado faz: divisão, espalhar, perder contato, sabe? Não é assim a família? A família está tudo unida, os filhos tudo lá, e aí quando o pai ou a mãe peca, a
a Bíblia se dissolve e é espalhado pela terra. Cada um fica lá do outro lado, eu não vê mais. Por quê? Por causa do erro. O pecado fez isso com a gente. E vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, não é nem na terra, dos céus, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Glória a Deus. Aleluia. Oi, irmão. A cartilha está errada. Ele está dizendo assim: você vai fazer coisa errada, eu vou espalhar você. Mas quando você se converter, guardar meu mandamento, obedecer, cumprir, você pode estar lá na extremidade do céu, nem da terra. Lá em cima eu pego você, trago e coloco de novo no lugar que eu desejo. Irmãos, são palavras de muita esperança. E o homem de Deus, nada pouco, está lembrando Deus. Ele está falando assim: ó, Senhor, ó, deu tudo mancado, mas o Senhor falou que se ele se arrepender, o Senhor vai trazer de volta. O Senhor vai resolver o problema. Eles são teus servos. Olha, irmão, que coisa linda. E o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo. Dá-me graça perante este homem que é o rei. Então era ele o copeiro do rei. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele faz uma oração dizendo: Senhor, ouve nossa oração. O Senhor disse que se a gente se arrepender, ele vai voltar. Então, entre as lições, eu quero que esteja no teu coração. Ele está intercedendo pelo povo dele. Ele poderia só continuar a história dele daqui para frente. Estava tudo bem. Entende? Ele poderia só continuar a história dali para frente, estava tudo bem. Mas a história, irmão, quando nós nos preocupamos com a história de alguém, nós construímos a nossa. A história de Neemias começou porque ele se preocupou com a vida de outro. Não havia necessidade no livro de Neemias se ele não tivesse emocionado, gente. Neemias vai falar o quê? Vai falar o livro de Neemias. Você viu como é rico cuidar de alguém, proteger alguém, lutar por alguém? É que Deus nos dá uma história. Ele poderia ter ficado lá na fortaleza de Suzano, e aí talvez os vizinhos dele iam saber: olha, rapaz, aí ele veio entre os sábios, foram transportados. Não, aí ó, Neemias tal, ia ficar só lá. Mas hoje nós estamos aqui em 2026 lendo o livro que leva o nome de quem um dia disse: eu estou bem, mas eu vou sair do meu conforto, da minha zona de conforto, para cuidar dos meus irmãos. Irmãos, eu sei que o Espírito Santo não erra, e eu já estava no meu coração a Deus sobre isso. Que linda história esse homem fez, porque resolveu lutar e interceder pelos seus. Eu vou falar uma palavra, essa é uma palavra da parte de Deus, não é para todos, não é para todos, mas há pessoas que estão passando um momento de humilhação. Hoje é só um culto normal, mas o Espírito Santo me dá autoridade para falar com você. De humilhado à exaltação de Deus. Não é se exaltar para os homens, é a exaltação de Deus. De alguém que precisa estender a mão para pedir, a alguém que estenderá as duas mãos para dar. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite, nessa palavra. Deus vai reverter situações. Eu ouvirei testemunho neste lugar sobre isso. Ainda Deus tem nos usado para profetizar. Deus vai fazer com que pessoas estejam passando mais de ano em humilhação. Caravaggio correndo entre elas. Mais de ano em vergonha. Mais de ano em sofrimento. Deus vai reverter essa chave. Você vai ser servidor. Mas dá uma lida nesse livro. Aprende com a Deus. Aprende.
continuar ensinando mais para frente. Sabe o que ele vai ensinar? É que para você resolver alguma coisa muito grande, você vai ter que aprender a dizer não para muita gente. Para você resolver uma coisa que tem uma mudança muito grande, você vai ter que aprender a se posicionar e parar de ouvir o que está te distraindo. Conselhos que estão afagando o seu ego, mas não estão te dando realidade. Sabe, irmãos, hoje em dia há uma coisa engraçada, tomara que não vá me assistir aqui depois, não tem problema. Eu estava falando com minha mãe, onde ela deu risada. Eu sou terapeuta de um psicólogo. Tem um amigo que é psicólogo, mas não é psicólogo assim, não, é aquele bem formadão mesmo. O camarada tem doutorado, tem, sabe, um monte de coisa. Psicólogo nervoso, tanto que é rico. A consulta dele, o valor mínimo de consulta, R$1.400 e poucos reais. Vocês têm ouvido? E eu sou terapeuta desse psicólogo. Eu brinco mesmo quando ele liga, calma aí, gente, calma, o meu psicólogo está me ligando. E ontem ele me ligou e nós ficamos há algum tempo conversando. E eu disse que estava cansado, eu tinha acabado de chegar, ia só tomar um banho para retornar enquanto uma irmã. Foi a mulher que você ficou ontem, né? Quem foi que ficou? Minha sobrinha Thaís. Quando minha sobrinha foi lá, eu ia em casa para tentar descansar, porque dormir em cama é diferente, mas não deu para dormir. Porque quando eu cheguei em casa, eu fui atender lá, eu tive que vir aqui na aula outro dia, estou resolvendo coisas. E eu fiquei um tempo atendendo esse amigo, sabe? Ele estava com bastante dificuldades. E aí é pelo menos uma hora de conversa, quase uma hora que você fica. E você começa a observar que hoje em dia, tanto psicólogo como terapeutas, quando você chega para poder falar com ele começa a se colocar na posição de vítima. Não, realmente, magoaram você, ninguém te entende. Desde que você era criança, você sempre sofreu. Isso não vai te ajudar em nada, meu amigo. Isso vai te fazer vestir uma roupa de vítima. Reconhecer que todo mundo é injusto com você, todo mundo é ruim, só você que não. A hora que você abraçar para si a causa e dizer, eu vou mudar, você nunca mais vai se vitimizar. Nunca mais vai ser. E é essa situação que às vezes acontece. As pessoas não levantam para lutar, não levantam para guerrear, porque se acomodam, se conformam com a situação. É isso. Então, você precisa entender que Deus está querendo fazer uma mudança na sua vida, mas isso depende de posicionamento seu. Vou mudar tudo. Vou mudar a forma que ouço e com que falo. Vou me prontificar e me posicionar. E entra um detalhe, eu vou cuidar de alguém. Eu vou cuidar de alguém. Eu disse para vocês que na frente ele vai ensinar para vocês que se você vai quiser ter vitória de verdade, você vai ter que aprender a dizer não. Você vai ter que aprender a pegar na espada. Porque quando Sanballat e Tobías se prepararam para tentar ir parar Neemias, eles tentaram 10 vezes. 10 vezes tentaram ir matar ele. Só que a Bíblia diz que ele colocou por trás do muro os rapazes, com espada na mão, pronto. Então quando os inimigos vinham, ele, já estou vendo, avisa aí, sentinela, inimigo. Aí o povo se juntava naquele lugar e eles tinham que sair fora. E sabe o que é bonito, irmão? Sabe quem estava lá defendendo? Eram os filhos. Macho, varões, espada na mão, viu? Vou repetir, mamães, seu menino não é menina. Então, por favor, ensine ele a usar uma espada. Ensine ele a abrir a tampa da garrafa que você sabe abrir. Deixa ele tentar abrir para você. Deixa ele sentir o seu protetor. Deixa ele sentir o varão da casa. Depois ele vai. Os filhos pegaram a espada e disseram, opa! Entende isso? E aí eles tentaram algumas vezes. Quando viram que não dava, o que eles fizeram? Vamos mudar a tática? Não, nós somos crentes igual você. Vamos para o templo lá, nós vamos consultar o Senhor. Eu não preciso consultar o Senhor, meu filho. Uma vez que Deus falou para mim, está consultado. Quem consulta o Senhor depois que o Senhor já falou, ele deixa se enganar, quer poder depois aprender a ouvir da primeira vez. Depois que o Senhor falou, quem vai buscar uma segunda opinião morre no caminho. É só ver o profeta velho.
que enganou o homem de Deus. O homem de Deus já tinha uma palavra de Deus dizendo: vai, entra, não come, não fala, tal, e volta. Aí ele falou assim: não, eu também sou profeta igual você. Um anjo ouviu um anjo, não ouviu a Deus e morreu. Entende isso? Então ele falou assim: vem, desce. A resposta dele falou assim: eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer, porque eu ia parar a obra. Fazer o que Deus quer é mais importante do que conversar com você. Fazer o que Deus quer é mais importante do que ouvir sua opinião. Fazer o que Deus quer é mais importante do que fazer um social com você. Não gosto de mim, problema seu. Eu estou fazendo uma grande obra. Vou continuar até o final. Então, irmãos, faça uma mudança. Mude de posição. Mude de posição. Eu estou feliz por essa palavra. Principalmente quando saber, não se trata de uma pessoa, mas o Espírito Santo me incomoda para dizer: ele vai mudar. Seja generoso, viu? Não é porque não são você, eu vou mudar também. Agora você é ruim. Deus não quer nada ruim perto dele. Continue sendo generoso. Errado é quem não é. Continue servindo. Quem serve sempre terá para servir. Quem abençoa sempre terá para abençoar. Está bem? Encurva a cabeça, feche seu olhos. Senhor Deus Pai, Criador dos céus da terra, queremos ser lugar para a tua palavra, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a tomar as causas de nossos irmãos, Pai, as dores dos nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a nos levantarmos para defender aqueles que estão em situação de miséria, de desprezo e de vergonha. Mude a história, Pai. Guarde pelo poder do teu nome. Ajude os teus servos e servas. Em nome do teu Filho Jesus, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ter fidelidade ao que o Senhor fala conosco. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a interceder pela vida de alguém, porque é o que o Senhor nos tem ensinado nessa noite. Deus, que seus filhos e suas filhas estejam preparados, Pai, para que, se preciso for, desagradar aos homens, para cumprir o propósito do Senhor que tem na vida de cada um deles. Te agradeço por aqueles que o Senhor tem falado nessa noite, Senhor. E sei que o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Seja conosco para agora, o teu nome te pedimos. E em nome de Jesus, agradecemos para sempre. Amém.